Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a este momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Hoje, vamos falar sobre algo que muitos enfrentam, mas poucos compreendem: os ataques espirituais e como se proteger deles. Talvez você tenha sentido momentos de cansaço inexplicável, desânimo na fé ou dificuldades que surgem do nada. Mas saiba que Deus já nos deu as armas espirituais para vencer qualquer batalha. Prepare seu coração, porque esta mensagem pode abrir seus olhos e te fortalecer para enfrentar qualquer investida do inimigo com fé e autoridade. Desde o momento em que escolhemos seguir a Deus e andar segundo a sua vontade, entramos em uma batalha espiritual. Essa luta não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis que tentam nos afastar do propósito divino. A Bíblia nos ensina que há uma guerra acontecendo no mundo espiritual, e muitas das dificuldades que enfrentamos não são meras coincidências, mas sim ataques estratégicos que tentam nos enfraquecer. Efésios 6:12 nos lembra dessa realidade ao dizer: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso significa que muitos desafios que surgem de forma repentina e sem explicação podem ser fruto de uma batalha espiritual que está sendo travada. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos exemplos de pessoas que passaram por ataques espirituais intensos. Um dos casos mais conhecidos é o de Jó. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas Satanás pediu permissão para testá-lo, e ele perdeu tudo o que possuía, incluindo sua saúde. O objetivo do inimigo era fazer com que Jó desistisse da sua fé. Mas, apesar das dores e das perdas, ele permaneceu firme e foi restaurado pelo Senhor. Outro exemplo é Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Em determinado momento, Jesus lhe disse algo impactante: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Isso mostra como o inimigo procura atacar aqueles que estão no caminho certo, tentando desviá-los do propósito de Deus. Os ataques espirituais podem se manifestar de diversas maneiras. Muitas vezes, eles começam de forma sutil, atingindo nossa mente com pensamentos de medo, dúvida e desânimo. Outras vezes, podem se refletir na vida emocional, causando angústia, crises inesperadas e uma sensação de peso espiritual. Além disso, esses ataques podem se manifestar no ambiente familiar, com brigas constantes, falta de paz e uma atmosfera carregada. Até mesmo a área financeira pode ser afetada, trazendo dificuldades inexplicáveis que parecem impedir o progresso. Reconhecer esses sinais é essencial para que possamos lutar da maneira certa. O inimigo trabalha nas sombras, tentando agir sem ser percebido, mas quando trazemos essa batalha para a luz da palavra de Deus, conseguimos nos fortalecer e resistir. Quando uma pessoa percebe que sua vida espiritual começou a esfriar sem motivo aparente, que dificuldades surgem do nada e que pensamentos negativos parecem dominá-la, é necessário agir espiritualmente para reverter essa situação. É importante entender que Satanás não desperdiça esforços contra aqueles que já estão distantes de Deus. Ele ataca aqueles que possuem um chamado, que estão crescendo espiritualmente ou que se aproximam de uma grande bênção. A Bíblia nos mostra que, sempre que alguém está prestes a cumprir um propósito divino, os ataques se intensificam. Daniel, por exemplo, era um homem fiel a Deus, e por isso, enfrentou perseguições e provações intensas. No capítulo 10 do livro de Daniel, lemos que ele orou e jejuou por 21 dias, mas a resposta foi atrasada porque houve uma guerra espiritual nos céus. O anjo enviado por Deus foi impedido de chegar até ele, até que o arcanjo Miguel veio para ajudá-lo. Isso nos ensina que, muitas vezes, nossas orações já foram respondidas, mas há resistência espiritual tentando impedir a manifestação da bênção. O próprio Jesus enfrentou ataques antes de iniciar seu ministério. Após ser batizado, foi conduzido ao deserto e lá foi tentado por Satanás. O inimigo tentou desviá-lo de seu propósito, oferecendo caminhos mais fáceis e soluções aparentemente vantajosas. Mas Jesus resistiu,
e nos mostrou que a arma mais poderosa contra as investidas malignas é a palavra de Deus. Se os ataques espirituais aumentaram na sua vida, não desanime. Isso pode ser a prova de que Deus está prestes a fazer algo grande. O inimigo não luta contra quem está parado, mas sim contra aqueles que estão avançando. No entanto, Deus nos dá armas espirituais para nos protegermos e vencermos qualquer batalha. A oração é a nossa maior defesa. Precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Deus, buscando-o constantemente e fortalecendo nossa fé. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar sem cessar. A oração nos mantém conectados ao Pai, nos reveste de força e nos dá autoridade para resistir ao mal. Além disso, devemos usar a palavra de Deus como nossa espada espiritual. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a cada investida do inimigo com as Escrituras. A Bíblia nos fortalece e nos dá direção em tempos de luta. Outra forma de proteção é vestir a armadura de Deus. Efésios 6, 13 e 17. Nos ensina sobre a importância de nos revestirmos espiritualmente para resistir aos ataques malignos. A verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra são nossas defesas contra qualquer investida do inimigo. Por fim, é essencial fecharmos todas as brechas espirituais. Pequenas concessões ao pecado podem abrir portas para ataques. Quando buscamos santidade, nos afastamos do que desagrada a Deus e vivemos em obediência, estamos nos protegendo e nos tornando inabaláveis diante das adversidades. Agora que entendemos como identificar e nos proteger dos ataques espirituais, vamos orar juntos, clamando pela proteção divina e pela vitória sobre qualquer investida do inimigo. A oração é uma arma poderosa, e quando nos colocamos diante de Deus com fé, nenhuma força do mal pode resistir. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e ore comigo. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Sei que enfrentamos batalhas espirituais, mas também sei que o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Hoje, eu clamo pela Tua proteção sobre a minha vida, minha casa e minha família. Senhor, cobre-me com o Teu sangue e coloca ao meu redor um muro de fogo, para que nenhuma investida do inimigo tenha poder sobre mim. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda a seta do mal, toda confusão, todo desânimo, toda obra de trevas que tente se levantar contra a minha vida. Que toda opressão espiritual caia por terra agora. Declaro que minha mente está protegida, meu coração está guardado e a minha alma está segura no Senhor. Toda a ação do inimigo que tenta me afastar da Tua presença é anulada pelo poder do nome de Jesus. Pai, fortalece-me na fé, renova minhas forças e me ensina a caminhar debaixo da Tua graça. Que o Espírito Santo me guie, me dando discernimento para identificar qualquer armadilha do inimigo e sabedoria para vencê-las. Eu confio em Ti, Senhor, e sei que sou mais que vencedor em Cristo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Os ataques espirituais são reais, mas a boa notícia é que Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencê-los. A oração, a palavra e a armadura espiritual são nossas maiores defesas. Se você tem enfrentado batalhas, lembre-se, o Senhor luta por você. Não tema, pois Ele é o seu refúgio e fortaleza. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: estou protegido pelo Senhor. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens poderosas. Que Deus te abençoe e te fortaleça.